Bom dia! Mais um momento nós vamos passar orando ao nosso Deus, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós também aprendermos da palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos por mais um dia que se inicia, pelo privilégio da vida, pelo Senhor nos permitir levantar, comer, trabalhar, vestir. Ó Deus, pelo Senhor estar nos cercando das bênçãos. Ó Pai, que a Tua graça esteja sobre cada um dos Teus filhos. Abençoe, Senhor, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão nos lares, aqueles que estão no campo, na cidade. Que o Senhor, ó Deus, possa cuidar dos Teus filhos, auxiliando eles em tudo, ó Pai. Venha abençoar a cada inscrito deste canal, venha fortalecer, enriquecer, abençoar de uma forma extraordinária, meu Deus. Também, Pai querido, neste momento, vamos fazer uso da Tua palavra. Então venha nos ensinar, venha nos mostrar o caminho, venha nos dar direcionamento, venha ampliar o nosso conhecimento bíblico, para que possamos glorificar o Teu nome através das nossas atitudes. Senhor, em nome de Jesus, fale conosco. Amém. Graças a Deus. Hoje nós vamos terminar a carta de Efésios, capítulo de número 6, o último capítulo da carta. Vamos fazer a leitura dele e depois nós vamos então separar ele em blocos e tirarmos as lições práticas para as nossas vidas. Diz o texto sagrado a partir do versículo 1 do capítulo 6. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoa. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Ora,
para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Graças a Deus. Esta é a leitura do capítulo 6, onde nós vemos a expressão final do apóstolo Paulo. Podemos separar este capítulo em 3 blocos. O primeiro é acerca da reciprocidade, que ele vem trabalhando desde o capítulo 5, como nós vimos ontem. O capítulo 6, do versículo 1 até o versículo de número 8, fala ainda da reciprocidade, mas agora ele fala acerca de relações entre filhos e pais, pais e filhos, servos e senhores, senhores e servos. E nesta relação ele mostra que precisa ter sinceridade, temor, obediência e serviço, como que se fizesse ao Senhor. E ele fecha esse raciocínio no versículo 8 dizendo: sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Ou seja, se você agir bom, se você agir de bondade, bem, usar de benevolência com as pessoas, o Senhor vai recompensar você por estes feitos, por esta atitude. É o Senhor quem vai recompensar. Por isso ele diz que é para amar, que é para servir, como se estivesse fazendo para o próprio Deus, porque é o próprio Deus que vai recompensar. E ele ainda deixa aquele conselho para os senhores, para aqueles que têm pessoas na submissão, que têm uma empresa, que tem um trabalho. Ele deixa ainda esclarecido que o Senhor Deus que está no céu é Senhor de todos, ainda que este homem possa controlar inúmeras vidas, dando serviço, dando trabalho, mas é para eles saberem que existe um Deus que está no céu, que é dono de tudo. Então todos se tornam servos dele. O apóstolo Paulo, a partir daí, ele vai para os versículos 10, 11, 12, 13 e a seguir até o 20, falando da armadura de Deus, que é a segunda divisão. Lembrando que o apóstolo Paulo, desde o capítulo 1 até o capítulo 6, ele trabalhou inúmeros temas, inúmeros assuntos. Falou da fé, falou da questão do comportamento, ele falou acerca da santificação, ele falou acerca do novo homem, ele falou acerca do estudo da palavra, de se encher do Espírito. E aí ele chega no versículo 10 do capítulo 6 e diz assim, no demais, ou seja, depois que vocês fizerem tudo isso, depois que vocês estiverem vigiando nisso, eu quero que vocês apenas façam uma coisa. No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim: se eu estou esquecendo alguma coisa, eu quero que vocês se encham de Deus. Eu quero que vocês se encham do poder de Deus para que vocês possam estar firmes. E então ele vai dar uma sequência de ensinamentos acerca da armadura de Deus. O apóstolo Paulo, que estava a observar nesta ocasião os soldados romanos, ele olha um soldado romano e ele tira exemplos ali para a vida cristã.
E então ele vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Esse toda a armadura de Deus é muito específico, porque fala de uma totalidade, ou seja, não tem como estar um pouco vigiando, ou um pouco com armadura, ou um pouco apenas pronto. Não, tem que estar totalmente capacitado para a guerra. Por isso ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para qual finalidade? Para vocês vencerem as astutas ciladas do diabo, porque nós não lutamos contra pessoas, mas lutamos contra o mundo das trevas, contra as hostes espirituais da maldade, o próprio maligno. E ele então diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois que vocês tomarem toda a armadura, vocês têm que ficar firmes, com o cinto da verdade, firme com a couraça da justiça, firme com o calçado do evangelho da paz, firme com o escudo da fé, firme também com o capacete da salvação e com a espada do Espírito. Esteja firmes, orando em todo tempo, em toda súplica no Espírito e vigiando nisso. O que? Vigiando em estar firme. E ele pede então oração pelo seu ministério, para que ele possa cumprir o seu ministério com eficácia, com poder, porque ele se considera um embaixador em cadeias e ele quer falar livremente. E ele começa então o versículo de número 20 e 21 a seguir, fazer as suas considerações finais. E ele diz aqui que tem este homem, que tem aqui este nome chamado Tíquico. Este rapaz, ele era um obreiro dele que estava sendo enviado para consolar os irmãos de Éfeso acerca do evangelho de Deus. E ele faz as considerações finais e ele diz no versículo 24: que a graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Lembre que desde o capítulo 1 até aqui, o apóstolo Paulo trabalha sobre o temor, sobre o amor a Deus, com a sinceridade, com a pureza. Por isso ele termina a carta falando: e a graça seja com todos que amam. Aqueles que amam não vão ter graça, mas aqueles que amam nosso Senhor Jesus Cristo, que esses tenham graça por todo o tempo. Ele ainda diz: paz seja com os irmãos, e amém. E ele fecha então esta carta tão maravilhosa. No capítulo 6, eu quero aqui destacar 3 lições práticas necessárias para as nossas vidas, que o apóstolo Paulo então enfatiza. Temos mais lições, mas eu quero observar apenas 3 lições práticas em cada bloco desse. No primeiro bloco, que é o versículo 9, aonde ele vai dizer assim: e vós, Senhor, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Mais uma vez, o apóstolo Paulo está falando acerca da acepção de pessoas, e ele mostra que Deus não faz acepção de pessoas agora na questão relacionada com posição financeira, porque um é servo e o outro é senhor, um é empregado e o outro é patrão, e Deus não faz acepção de pessoas. E aqui eu quero enfatizar isso novamente ao teu coração, ao meu coração, que o importante para Deus não é as nossas posições, não é a nossa influência. O importante para Deus é a nossa obediência. Deus não faz acepção de classes de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz essas acepções. Isto é do homem. Deus, ele ama todos igualmente e ele dará o céu a todos igualmente.
desde que estas vidas andem em sinceridade, amor e obediência. Mas o que eu quero deixar aqui claro é que Deus não faz acepção, e se Deus não faz acepção, então nós também não podemos fazer acepção das pessoas. Nós também devemos amar a todos, independentemente da classe, independentemente do credo, independentemente da cultura, devemos amar a todos para que possamos parecer cada dia mais com Cristo Jesus. Existe o preconceito, infelizmente, no nosso país e no nosso mundo acontece ainda, mas nós, crentes, nós não damos lugar ao preconceito, muito menos ao racismo. Nós não temos essas coisas porque nós não fazemos acepção de pessoas, mas nós amamos a todos como a nós mesmos, que isso foi ensinado pelo nosso próprio Deus. A segunda lição que nós encontramos aqui nesta carta tão maravilhosa, justamente no capítulo 6, é acerca da armadura de Deus. Como nós precisamos da armadura. É a armadura que protege, é a armadura que habilita o soldado para a guerra. Então nós devemos sempre prestar atenção nas nossas armaduras, ver como que ela está, se precisa de uma correção, se precisa de um ajuste, se precisa de alguma coisa para fazer com ela, para ela melhorar. Nós devemos sempre estar fazendo este protocolo de examinar a Escritura. E aqui eu faço menção algo muito importante, que o soldado, ele não coloca a armadura somente uma vez e ele vai para a guerra. Não, todos os dias ele observa a sua armadura, ele vê se está em dia, ele vê se o corte da sua espada está em dia, ele vê se as fitas que seguram a sua sandália está em dia, ele vê se o escudo vai suportar os dardos, ele vê se a couraça está em dia. Isto aqui é algo para nós entendermos e meditar, que a armadura de Deus ela tem que ser revisada, vista diariamente, se está em conformidade com o padrão, para então irmos para a guerra e não sermos feridos e muito menos vencidos. A terceira e última lição que eu vejo aqui neste salmo está aqui no versículo de número 22, acerca deste homem que o apóstolo Paulo vai enviar a eles. Versículo 21 diz assim: ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Tíquico é um informante, então, do apóstolo Paulo, que vai passar as orientações. Mas olha que interessante, versículo 22. O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. A consolação do coração, ela é feita por pessoas. Isto é maravilhoso aqui. Nós sabemos que Deus consola os corações através da graça, da oração, da palavra, de um louvor, mas nós também conseguimos ver que este rapaz, Tíquico, ele está sendo enviado para a consolação dos corações dos irmãos de Éfeso. Então, este homem estava indo para consolar pessoas, e aqui eu quero fazer esta abertura de interpretação para nós sermos este homem que console as vidas. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas elas estão atacando, as pessoas estão matando umas às outras em palavras. A agressão verbal está muito grande, mas nós devemos ser como este que o apóstolo Paulo está enviando, como alguém que vai para consolar as pessoas. Então, se você tem alguém que você está aí vendo que precisa de uma ajuda, deixe-se ser usado por Deus e console essa pessoa com palavras do céu, dizendo que vai dar certo, dizendo que Deus está no negócio, dizendo que a porta vai abrir, dizendo que o milagre vai acontecer. A consolação também é feita
por pessoas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de meditação na tua palavra, pedimos a tua ação, o teu cuidado e a tua ajuda. Fique com cada um dos teus filhos, nos dê força e nos dê graça para vencer. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Até o próximo vídeo, querendo o Senhor.